Hoje eu vim contar pra vocês do dia que a amante do meu marido me procurou pra implorar pra eu pegar ele de volta. A coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. Mas antes de contar pra vocês, eu quero pedir pra você curtir esse vídeo e me seguir em todas as redes sociais como Era Uma Vez por Maria Angélica. O Leonardo, desde lá da adolescência, desde que ele era rapaz, solteiro, eu sempre ouvia falar que ele era o garanhão, o pegador, que ele não respeitava as namoradas, gostava demais de farra, sabe? Aquele rapaz que no bairro todo mundo conhece a fama. Só que, mesmo assim, eu me deixei iludir por ele, apaixonar. Eu nunca tinha namorado, Leonardo foi meu primeiro namorado. E apesar de que as pessoas viviam me falando que eu não merecia ter um namorado feito ele, que eu ia sofrer, que eu era uma boa menina, eu confiava, eu tinha fé, eu tinha esperança que um dia ele ia mudar. Ixi, durante o nosso namoro, eu já perdoei várias traições. Uma vez, a minha mãe me bateu. E enquanto ela me batia, ela falava assim: filha, eu tô te batendo pra você criar vergonha na cara e não voltar com aquele cachorro que não te respeita, que fica com todo mundo do bairro, que fala mal de você pras pessoas. Mas naquela época eu tava tão apaixonada que eu fiquei contra a minha mãe. Eu falei pra ela que ela não ia me proibir de ficar com ele. E pra minha mãe não me proibir de ficar com ele, o que eu fiz? Eu fui lá e casei. Na doce ilusão que depois de casado, o Leonardo ia mudar. Não, a gente vai se casar e ele vai tomar jeito, ele vai amadurecer, ele vai virar homem de verdade. Doce ilusão, porque isso nunca aconteceu. Depois que a gente casou, eu sofria mais ainda, porque aí ele me deixava em casa sozinha e saía pra festa, pra gandaia, chegava no dia seguinte, eu não dormia porque eu era medrosa demais e a gente morava sozinho, sabe? Só eu e ele. Então eu sentia muito medo de dormir numa casa sozinha, porque solteira na casa dos meus pais, eu nunca tinha ficado sozinha. Fora que eu ficava preocupada, eu não sabia onde o Leonardo tava, com quem ele tava, se ele ia voltar, sabe? E tirando isso, tinha as traições. Porque, cara, no bairro aqui todo mundo conhece todo mundo e sempre chegava nos meus ouvidos: olha, Leonardo tava lá no campinho de futebol com fulano, Leonardo tava lá não sei aonde com ciclano, e eu me fazendo de besta, sabe? E eu cobrindo os meus olhos, pensando assim: uma hora ele vai mudar, uma hora ele vai mudar. Só que teve um momento que eu tava esgotada, que eu falei: não, dessa vez eu não vou perdoar o Leonardo, eu vou colocar ele pra fora de casa, eu vou dar um rumo na minha vida que eu não mereço isso. Só que o que aconteceu? Eu descobri que tava grávida e fazendo os exames da gravidez, eu descobri que o meu filho era especial. Então, assim, foi todo um reviravolta na minha vida, né? O Leonardo, ele teve ali comigo, ele foi em todas as consultas, obrigação dele. Mas entende, ele teve tão presente. Depois que eu engravidei do Gabriel, o Leonardo mudou tanto. Ele teve tão presente. O nosso filho nasceu especial e a vida do Leonardo se voltou para o Gabrielzinho. O Leonardo estava saindo de casa só para trabalhar. O restante da vida dele, ele queria estar em casa cuidando do nosso filho. Tinha consulta, ele queria ir. Ele ia na prefeitura atrás dos medicamentos do Gabrielzinho, sabe? Ele mudou completamente. Infelizmente, o meu filho, ele teve aqui na Terra só por 4 anos. Ele veio a falecer. E durante esses 4 anos, eu não posso negar, o meu filho teve o melhor pai do mundo. Teve um pai excepcional, completamente diferente do marido que eu tive a vida inteira. Só que depois que o Gabrielzinho se foi, o Leonardo voltou o mesmo de antes. Bebida, farra, mulherada, noites fora de casa, sabe? Voltou, se não pior do que ele já era. E aquilo foi me cansando mais ainda. Porque, cara, eu tinha perdido meu filho, né? 4 anos. O meu marido passou do nosso lado, me provando que ele tinha mudado. E de repente, a gente perde nosso filho. Ele volta pro mundo, ele volta a me trair, a passar a noite fora, e eu tava exausta, eu não tava suportando mais. Então um dia, no meio daquele cansaço, eu clamei para Deus. Eu disse: Deus, se o meu marido nesse momento estiver me traindo de novo, me mostra, Senhor. Me mostra que dessa vez eu vou abrir mão. Dessa vez eu não vou segurar porque já tá me machucando demais. Pode parecer mentira, mas nessa mesma semana
Eu topei o Leonardo com uma mulher, gente, num bar aqui no nosso bairro, que a gente morava aqui nessa época. Ele já era tão confiado que tipo, se ela souber, mais uma vez ela vai me perdoar, porque eu perdoei, sei lá, 1 milhão de vezes. Ele nem fazia questão de esconder, ele nem fazia questão de ir me trair em outro bairro, porque ele sabia que eu ia perdoar, mas dessa vez eu não perdoei. Eu lembro que a minha mãe me ligou e ela falou assim, filha, vem aqui em casa buscar a Chuchu, tá perdendo o Chuchu, é uma dó, porque lá tinha um estaleiro que dava demais da conta. Eu falei, não mãe, vou ir agora. E fui. Quando eu passei na porta desse bar, que eu olho, eu vejo uma mulher parada na porta, escorada assim no portal, o meu, então, digníssimo marido na época, encostado nela com a mão no ombro e alisando os cabelos dela assim e beijando ela. Quando eles me viram, eles assustaram, porque, tipo assim, ela também sabia que eu era casada, ela era aqui do bairro, tipo, a gente conhecia de vista, a gente nunca tinha se falado, mas conhecia. E a minha exaustão era tão grande que eu não falei nada. Não falei nada pra ela, não falei nada pra ele. Eu só fiz assim, ó. E voltei pra casa. E eu fiquei esperando a vontade dele voltar pra casa também. Não foi rápido, não. O Leonardo demorou lá ainda. Acho que ele tava bebendo, curtindo. Tava pouco se lixando que eu tinha visto. E aí, no fim do dia, quase à noite, ele chegou em casa. Caindo de... Também não falei nada. Não briguei. Não gritei, eu só falei assim pra ele, Leonardo, se você ainda me considera um pouquinho que seja desse tantinho, faz um favor, pelo amor de Deus, junta as suas coisas e sai daqui de casa, procura outro lugar pra você ficar. Ele olhou pra mim e ele falou assim, é isso mesmo que você quer? Eu disse, não. É isso que você tá procurando desde que a gente começou a namorar. Nisso, ele ligou para aquela mulher que estava com ele no bar, ligou na minha frente e pediu para ela vir buscar ele as coisas dele, porque nessa época ele não tinha carro e ela tinha. E ele pegou, arrumou as coisas dele, eu super tranquila. Ela chegou aqui, entrou para poder ajudar a pegar as coisas dele, eu não falei nada e os dois foram embora. E o mais curioso é que a vida inteira eu pensava assim, eu não consigo separar dele. Se um dia eu ver ele saindo da nossa casa, eu vou morrer, porque eu não consigo viver sem ele. Mas, gente, eu tava tão cansada, eu sofria tanto naquele casamento, que quando a separação aconteceu, eu me sentia aliviada. Eu não sofri momento algum, sabe? Parece que agora, pela primeira vez, eu ia viver por mim e pra mim. Só que passou umas 2 semanas, a mãe do Leonardo me procurou, veio aqui em casa. Começou a chorar as pitangas, falando assim que depois que o Leonardo foi morar com aquela mulher, que ela não tinha paz na cabeça dela, que o Leonardo, mas a mulher só vivia brigando, que a mulher puxava até faca pra ele, e que ela sentia saudade quando o filho dela morava comigo, porque ela tinha paz. Eu falei assim, olha, dona Rosinha, eu respeito demais a senhora, mas me faz um favor, não traz notícia do seu filho mais. A vida do Leonardo não é mais da minha conta. Eu fiquei com dó dela, sabe? Porque a família dele toda foi muito boa pra mim. Na época do meu filho, eles me ajudaram demais, a mãe dele, as irmãs, então eu tive muita pena. E ela pelejou com o filho dela pra ele criar vergonha na cara, mas mãe não consegue consertar o filho, né? Só que ela também não podia ficar trazendo os problemas da vida dele, pra mim não era justo, eu já tinha aguentado tempo demais. E aí ela sumiu, né, assim, de vez em quando eu sempre ia na casa dela, eu vou até hoje. Leonardo sumiu pra lá também, e eu comecei a fazer as coisas pra mim, sabe? Comecei a trabalhar, enfim, comecei a viver. Até que uns meses depois, a minha vida já estava completamente nos eixos, a minha vida já não tinha nada a ver com o Leonardo mais, a mulher dele bate aqui na minha porta. Quando eu olhei, que eu vi que era ela, eu fiquei pensando, uai, o que essa mulher quer? A gente não é amiga, eu não tenho intimidade com ela, será que ela veio fazer barraco por alguma coisa? Mas fui lá atender. Cheguei, né, cumprimentei, perguntei o que ela queria, ela falou assim, eu posso entrar? E eu perguntei, mas por que ela? Não, eu queria conversar com você, eu posso entrar? Eu falei, entra, né? Nisso ela entrou. E ela começou a reclamar do Leonardo, que ela não estava suportando mais, que todo dia era a mesma coisa, era mulherada, era cachaça. Ele chegava na casa dela quebrando as coisas, coisa que ele não era comigo ele nunca foi agressivo, e reclamando, e essa mulher chorava,
E aí ela, não satisfeita, virou pra mim e falou assim, você não quer ele de volta, não? E eu caí o queixo. Ela, pelo amor de Deus, pega aquele homem de volta. Aquele homem encostou na minha casa, eu não sei o que eu faço mais pra tirar ele de lá. Eu já chamei a polícia, mas a polícia vem, ele vai, depois ele volta. Pelo amor de Deus, busca o seu marido de volta. Gente, eu não tinha reação. Eu não conseguia responder para aquela mulher, porque olha que cena bizarra. A mulher sabia que ele era casado, ela enrolou com ele, quis casar com ele e depois estava aqui me pedindo para pegar ele de volta. É muito bizarro. Eu olhei para ela e eu falei assim, não, eu sinto muito, não senhora, esse fardo era meu. Mas a partir do momento que você quis pegar para você, você que carregue ele agora pro resto da vida. E aí a mulher começou a chorar, sabe? Dava pra ver que ela também tava muito cansada já com a situação. Eu fui na cozinha, peguei uma água, dei pra ela, esperei ela acalmar. Quando ela acalmou, eu falei assim, olha, eu sinto muito de verdade pela situação que você tá passando. Eu já passei por isso, eu sei o quanto é difícil. Mas agora eu vou pedir pra você dar licença da minha casa e pra você não me procurar mais, que eu não tenho nada a ver com os seus problemas conjugais, o que acontece ou deixa de acontecer no seu casamento. E nisso a mulher foi, gente, chorando ainda, que vocês precisam de ver. Quando foi no dia seguinte, o Leonardo bate na minha casa. Queria saber o que a esposa dele veio fazer aqui, o que eu tinha dito pra ela, e eu não menti. Eu fui sincera, falei, meu amor, você tá muito enganado? Foi ela que me procurou, ela veio aqui pra implorar pra eu voltar com você. Eu achei que ele fosse ficar bravo, porque segundo o que ela me relatou, ele andava agressivo. Só que não, sabe o que ele fez? Ele me abraçou e ele começou a chorar também, igual um bebê, a me pedir perdão, que ele era muito arrependido por tudo, a falar assim que se eu desse uma nova chance pra ele, que ia ser diferente, que ele tinha aprendido a lição, que ele sentia muita falta da paz que ele tinha quando a gente vivia junto. E eu falei assim, Leonardo, eu te perdoo de coração, de verdade, gente, eu perdoei. Você pode ir em paz, que no meu coração não vai ficar mágoa, mas voltar com você, isso eu não posso. Porque durante muitos anos eu abri mão da minha própria paz, na esperança de que um dia você fosse mudar, mas você nunca mudou. Então agora eu não posso abrir mão da minha paz que eu tô tendo agora. Tá com 6 anos que a gente separou, tem 1 ano e pouco que eu me casei de novo. Eu demorei em me relacionar com outra pessoa, porque eu confesso que eu fiquei sim traumatizada com o nosso relacionamento. O Leonardo, ele já tá no 4º casamento. A gente se vê direto, sabe? Assim, a gente tem comunicação. Eu frequento a casa da família dele. De vez em quando ele vem aqui, porque eu acho que o fato de a gente ter sido casado e não ter dado certo não tem nada a ver com a gratidão e o bom relacionamento que eu tenho com a família dele. E aí, vira e mexe, ele começa a reclamar da esposa dele, igual ele reclamava das outras. A falar assim que ela é chata demais, que ela é ciumenta, que ela pega no pé dele, que por causa disso os dois brigam muito. E todas as vezes eu falo a mesma coisa pra ele. Eu falo, Leonardo, enquanto você não assumir que o erro é seu, que o problema tá em você, para você tentar mudar, você nunca vai conseguir a paz que você tanto sonha, que você tanto fala. Então, assim, eu contei a minha história, gente, porque eu acho que a lição que ela deixa é exatamente essa. Às vezes, a gente tem a mania de colocar a culpa nos outros, pelos problemas da nossa vida, pela nossa angústia, pela nossa tristeza. Não, que a culpa é do meu marido, é do meu filho, é da minha vizinha, é da minha amiga. Mas a partir do momento que você para, se analisa e assume que o problema é seu, a partir daí você começa a mudar e começa a sair dessa situação, a livrar dessa angústia, a livrar dessa tristeza, dessa perturbação. Então, assim, eu acho que realmente é algo que vale a pena refletir. Oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. A loucura de hoje não deu muito certo não, ó. Mas tá valendo, passei 1 hora nessa maquiagem, falei, não vou tirar não, vai assim mesmo. Essa história de hoje veio deixar uma reflexão bastante profunda pra gente, né? Pra gente refletir nos momentos em que a gente fala, ai, tudo tá dando errado na minha vida por culpa de fulano, por culpa de ciclano, eu tô passando por isso por conta do outro.
às vezes a gente sentar e refletir, será que a culpa realmente é do outro? Ou será que a culpa vem de mim? Será que eu que estou fazendo algo errado? Porque, obviamente, é muito mais fácil colocar a culpa no outro do que assumir que o errado somos nós mesmos, né? Então, fica aí a reflexão de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação. Deixa seu joinha, ajuda demais o crescimento do canal. Se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, é esse que tá aparecendo aí. Lá eu tento ficar mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá aqui, ó. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto, história picante, nada do tipo. E as histórias que eu conto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Sempre gosto de falar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, certinho? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!